Graças te damos, Pai, amado Mestre Jesus, aos todos os guias espirituais, aos todos os protetores, aos todos os orixás, a todos os guias dessa falange da Umbanda, que atua tão fortemente no nosso país, em conjunto com todos os outros guias, pois no plano espiritual não há religiões. Há apenas o desejo de ajudar, de servir e de amar. E é nessa certeza, e é com esse sentimento que recebemos o nosso irmão Richard, que ele possa ser inspirado pelos seus guias espirituais, pelos seus mentores, a nos trazer os esclarecimentos necessários para que possamos melhor entender o que é a Umbanda, qual é a função dela, como ela atua e como ela pode ajudar a criatura humana a ser mais feliz, seguindo o caminho das leis de Deus, do amor e da fraternidade. E assim, queridos amigos e guias espirituais, de todos nós que aqui estamos reunidos, sabemos que vocês também estão reunidos no plano espiritual, felizes por esse congraçamento. Pedimos a vossa proteção, a vossa permissão. E em nome de nosso mentor, Paulo de Tarso, de nosso Mestre Jesus, de Deus Pai Criador acima de tudo, te pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje sobre a Umbanda, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, Richard, a palavra é sua. Obrigado pela prece, né? Muito bem colocadas, sábias palavras aí, e que nossos guias, né, estejam aos nossos lados para poder nos orientar aí nessa jornada de aprendizado. Primeiro, me apresentar, né, a vocês, meus colegas. Meu nome é Richard, como o Paulo já introduziu, né? Eu tive esse prazer imenso de conhecer ele na internet, né? Nesses tempos que a internet às vezes traz tantas coisas ruins, né? Brigas, pessoas discutindo por besteiras, né? Mas quando a gente procura, né, com o coração leve, né, a gente encontra essas pessoas maravilhosas aí, como eu encontrei o Paulo, né? E aprendendo muito com ele, né? Porque ele está lá no grupo de Umbanda, né? E ele ajuda muito a gente, né? Porque a Umbanda é uma religião com a sua origem sincrética, né? E possui sincretismo com o kardecismo, né? Que ocorreu no início do século XX, como a gente vai ver. E o Paulo ajuda bastante a gente nesse aspecto aí e em diversos outros aspectos, tá? Bem, a minha formação, né, eu sou formado em geofísica, né, então não tem muito a ver com banda, né? Me formei em geofísica na UF, cheguei a fazer física durante 3 anos na UERJ, mas acabei trancando, e iniciei agora uma graduação em filosofia, né, no Colégio Pedro II, né, que aborda bastante as questões de filosofia africana e filosofia brasileira, né? O foco, né, do curso é particularmente esse. Então eu vou compartilhar com vocês a apresentação que eu planejei para vocês, e a ideia é fazer uma introdução à Umbanda. Pronto. Quando chegar para vocês me avisem, por favor. Chegou. Ah, que bom. Então, olha, gente, no momento eu não consigo mais ver o rostinho de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, entendeu? Pode interromper durante a apresentação, né, Paulo? Fiquem à vontade aí, por favor. O Richard quer muitas perguntas, quer fazer um bate-papo. Sim, é livre a interrupção, o acréscimo sempre é muito bem-vindo, né? A gente cresce junto, né? Então vamos lá. Introdução à Umbanda, uma religião brasileira, né? E essa, gente, aqui, deixa eu ver se tem. Essa aqui, vocês conseguem ver meu mouse, não? Sim. Sim, ótimo. Essa aqui é a jornada, né, que eu planejei para nós fazermos hoje, né? Primeiro entender o que são as umbandas, né? Entender o contexto histórico do Brasil relacionado à Umbanda, porque isso vocês vão ver que é muito importante
para se entender a estrutura da Umbanda, tá? Vamos ver a Umbanda de Zélio de Fernandinho de Moraes, tá? Que foi, podemos dizer, a primeira Umbanda formalizada legalmente, com estruturas, né, em cartório, etc. Vamos ver Ô, depois. Richard, Oi. dá para você ler, porque a Cristina não está conseguindo ler, porque o fundo é branco da letra. Ah, claro, sim, sim, eu tô lendo, tô lendo. Primeiro a gente vai ver o que são as umbandas, Gostei né? desse plural. É mais de uma Umbanda? É mais de uma umbanda, são várias bandas. Opa! Dá para fazer uma música, né? Depois a gente vai ver os contextos históricos, né, do Brasil associado à umbanda, bem rápido isso, tá? Depois a gente vai ver a Umbanda do Zélio Fernandinho de Moraes, que foi a primeira institucionalizada com cartório formal e tal, mas a gente vai ver que talvez venha a existir outras coisas muito parecidas com a Umbanda na história. No quarto capítulo a gente vai ver o que era antes da Umbanda, tá? Quais são as outras religiões parecidas com a Umbanda que contribuiu com a Umbanda. Depois vamos ver as entidades que compõem a Umbanda, né, que são as entidades espirituais, os guias, né? Eu suponho que a gente possa fazer esse paralelo com o kardecismo, caso eu não possa, por favor, me corrijam, né? E vamos ver posteriormente o que faz. Cadê? O que a Umbanda considera sagrada. Peraí, gente, só um instante aqui, só para eu confirmar se eu estou com a apresentação certa para vocês É aqui. essa mesmo. Ô, Richard, só uma coisa. Oi, é essa mesmo. Kardecismo. O Oi. Kardec, coitado, ele se contorce na tumba toda vez que alguém fala isso. Ah, pô, muito obrigado então. Fala assim, espiritismo. Espiritismo. Ótimo. Aí, tá vendo? Aí assim a gente já vai aprendendo. Ó. Peraí. Pronto. Você sabe por que inventaram essa palavra kardecismo? Não, por quê? Porque tinha um monte de gente que na época era profundamente sectário, para não dizer racista, Olha. e achava que Umbanda era coisa de preto e de pobre. Vixe. Aí inventaram a palavra kardecismo, para dizer que eu sou kardecista de mesa branca, de toalha branca, de flor e de aguinha em cima da mesa. Quem É não o fosse povo. assim era macumbeiro. Isso aí, velho. A gente vai falar sobre isso aí. Você tocou num ponto importante e um conhecimento que eu não tinha que você trouxe, Paulo, era o uso dessa palavra kardecismo para poder estruturar esse preconceito. Obrigado aí. Então vamos lá. O que são essas umbandas, né? Bem, acho que a primeira chave, né, para a gente compreender o que vem a ser essas umbandas, né, é responder a seguinte pergunta, né? Por que existe tanta umbanda? Por que existe tanta umbanda diferente? Né? Às vezes parece até caótico, né? Porque quando nós olhamos, quantas umbandas hoje existem no Brasil? Inúmeras, inúmeras. Eu vou citar algumas para vocês aqui. Tem a Umbanda Sagrada, do Saraceni, né, criado pelo Saraceni, criada, formalizada pelo Saraceni, ou recebida pelo Saraceni. Nós temos a Umbanda tradicional, que é a Umbanda do Zélio Fernandinho de Moraes, temos a Umbanda esotérica, temos a Umbanda Omolocô, tá, que é uma Umbanda mais associada aos ritos bantus, né? Temos a Umbandomblé, ou Umbanda mista, que mistura o candomblé, que já é de matriz iorubá, né? Então, assim, existem diversas umbandas. E aí vem a pergunta, mas por que tanto Umbanda? Né? Esse negócio parece meio caótico, né? E a minha esperança é mostrar para vocês nesse início da apresentação que atrás desse aparente caos, né, existe uma ordem, tá? Existe uma ordem subjacente e a gente vai tentar enxergar essa ordem, pelo menos com esses conceitos iniciais que nós vamos ver. Bem, a Umbanda, ela é tão numerosa, tá? A Umbanda, assim, ela precisa ser diversa, tá? Várias linhas de Umbanda diferentes, vários grupos de Umbanda diferentes, porque é estruturante da nossa crença, pelo menos da linha de Umbanda que eu tive contato, que a visão da verdade, né, dessa realidade de Deus, dessa visão do todo, né,
cada umbanda contribuiria com uma visão diferente desse grande todo. Tá? Então, se a gente perdesse, de repente, alguma linha da Umbanda, nós teríamos perdendo o quê? A nossa capacidade de visualização desse todo. É como se cada Umbanda fosse pequenos olhozinhos observando um objeto. Né? Você só vê o objeto no teu ângulo particular. Né? Com as várias Umbandas, você começa a tentar tatear esse objeto que vinha a ser a verdade de Deus, o caminho correto, de maneira, né, muito mais próxima. Tá? Bem, e como é que... Ô, Richard, Oi. A gente tem um recurso aqui que é levantar a mãozinha. Sim. Quando alguém levanta a mãozinha, que tem uma dúvida. Se eu ver uma mãozinha levantada, eu te aviso. Pode avisar. É que eu não consigo ver nada. Aqui eu só estou vendo a tela branca. Né, com... Posso contar uma experiência aqui que para mim foi muito positiva? Pode. E talvez até ajude. Né? Eu estava pesquisando sobre Umbanda e Candomblé, para escrever um livro chamado Espiritismo para Leigos, e eu fui entrevistar o que diziam ser um pai de santo do Candomblé, lá em Caxias. Quando eu cheguei para ele, eu perguntei sobre isso, ele falou: pai de quê? Santo não tem pai, só se for Deus que você estiver falando. Olha. Muito prazer, eu sou um sacerdote iorubá. Olha só, rapaz, muito bom. Pô, muito bom. Existe, né, algumas pessoas que fazem esse nome carinhoso, né? Pai, etc., mas existe certo valor, assim, às vezes simbólico associado a isso, que pode desvirtuar realmente do sentido real da religião, né? Isso tem que ser bem avaliado, né? E assim, é essa visão multifacetada que compõe as religiões afro, né, de matriz afro aqui no nosso país, né? Sendo a Umbanda uma delas, tá? Que compõe o quê? Essa visão que a gente está conversando da verdade, né? E como é que a gente pode entender essa diferença? Né? Porque muitas vezes a gente olha todas essas umbandas, a Umbanda Omblé, a Umbanda Molocô, a Umbanda do Saraceni, etc., e fala, rapaz, mas é uma bagunça, né? Uma bagunça, tanta Umbanda. Como é que eu sei que todas essas Umbandas pertencem à mesma coisa? Como que eu posso entender, né, o que Deus queria no mundo ao colocar tanta Umbanda assim, né? Então, existem duas estratégias que geralmente as pessoas fazem para compreender o que viria a ser a Umbanda. Não sei se vocês estão enxergando aqui, eu fiz um diagrama aqui do lado, preto, tá vendo? Com várias figuras geométricas pretas, seriam o quê? Seriam um tipo de Umbanda. Eu chamei de Umbanda 1, tá? E essas figuras geométricas seriam o quê? Seriam as propriedades da Umbanda, seriam elementos que constituem a Umbanda e faz a Umbanda ser o que é, tá? Aquela Umbanda 1. Já do outro lado, nós temos o quê? A Umbanda 2, né? Essa Umbanda 2, né, possui também outras figuras geométricas aqui que simbolizam propriedades, simbolizam elementos que fazem a gente olhar para a Umbanda 2 e falar, pô, isso aqui é Umbanda 2, isso aqui é Umbanda Molocô, isso aqui é Umbanda do Saraceni, e por aí vai. Tudo bem? Entendido? Então, porque, assim, qual seria, então, a primeira estratégia de entendimento que a gente pode fazer? É procurar as semelhanças, tá? Focar nas semelhanças. É pegar todas essas linhas de Umbanda e procurar o que elas têm de parecido, tá? E as diferenças? As diferenças, geralmente, quando as pessoas focam nesse tipo de análise, eles ignoram essas diferenças, tá? É um dos caminhos mais comuns que a gente vê historicamente sendo feitos, tá? Isso foi feito muito, por exemplo, pelos perennialistas, né, da escola do Guénon, se eu não me engano, né, no início, assim. Depois eles começaram até a melhorar as análises deles, né, de comparativos de religião, né. Bem, então olhar o que dessas vários grupos religiosos distintos e procurar o que eles se assemelham, e as diferenças, ignora as diferenças. Então você vai ver o que eles têm de parecido e a partir daí você supõe ter um entendimento do que devia ser Umbanda e por que elas se denominam Umbanda. Isso se chama o quê? Se chama reconhecer a identidade dos objetos pela semelhança. Contudo, essa não é a única estratégia para a gente entender a identidade de um objeto, né? Seria, por exemplo, o seguinte, você procurar todos os seus amigos e ver o que seus amigos têm de comum.
né? Aí você fala, pô, todos meus amigos têm isso em comum comigo. Aí a partir daí você fala, então eu tenho essa característica na minha personalidade também, porque nós compomos um grupo. Seria mais ou menos isso, né? E a outra estratégia seria o quê? Ao invés de focar na semelhança, focar na diferença. Eita ferro, mas como assim focar na diferença? Que diabo você está querendo dizer com isso, Richard? Então, focar na diferença seria o seguinte: você já sabe, vamos supor, o que são de semelhante delas. Então você vai olhar o que diferencia uma da outra, tá? E vai procurar as causas que justifiquem o porquê que elas são diferentes e não são iguais. Será que é por algum contexto histórico? Né, a história daquela Umbanda? Será que é por algum contexto econômico? De repente, as pessoas que praticavam essa Umbanda eram tão pobrezinhas que não tinham dinheiro para poder fazer grandes roupas, etc. Adotaram. O que será? Quais serão as causas que fazem uma Umbanda ser diferente da outra? Né? Então, seriam essas duas estruturas de análise que o mais correto é elas atuarem em conjunto. Infelizmente, as pessoas geralmente fazem o quê? Só essa aqui, focar nas semelhanças e ignorar as diferenças. Só que isso destrói a Umbanda ao menos, né? Porque a Umbanda, ela existe na diversidade. Se aparecer uma pessoa para vocês falar, ah, essa aqui é a Umbanda verdadeira, ele não deve ser qualquer outra coisa, mas não é um bandista. Não é um bandista. Né? Por quê? Porque a Umbanda existe na diversidade. Tá? E a gente vai entender mais ou menos o porquê, pelo menos arranhar um pouco esse entendimento. Tá? Então, dois entendimentos, ou a gente olha o que tem de parecido nas religiões ou nas umbandas, ou a gente olha o que elas têm de diferente. E ao observar o que elas têm de diferente, procura as causas subjacentes que justifiquem aquela diferença. Ok? Bem, ao trabalhar nessas semelhanças e diferenças, a gente vê o quê? Que, ó, a Umbanda é uma religião sincrética. O que é uma religião sincrética? Uma religião que foi construída na mistura. Muitas religiões foram construídas na mistura, né? Mas a Umbanda se assume, olha, eu sou uma religião sincrética, ela aceita isso, né? E foi construído, né, esse sincretismo nessas relações que eu mencionei para vocês, entre semelhanças e diferenças. Opa, mas como assim, Richard? Por exemplo, você pode procurar o que? A semelhança entre o espiritismo, não kardecismo, mas espiritismo, e olha as semelhanças entre o espiritismo e, por exemplo, um rito que a gente vai ver aqui, chamado de cabula, né, que a gente vai entender mais ou menos a estrutura desse rito aqui. Aí procura o que eles têm de semelhantes, né? E a partir daí você faz um sincretismo, você mistura os dois. O outro é ver o que eles têm de diferente e soma todas essas diferenças e cria o quê? Um novo culto que comporta tanto as semelhanças quanto as diferenças, tá? Então, nesse jogo de semelhanças e diferenças, tá? A Umbanda foi construída, tá? Como uma religião sincrética, uma religião da mistura, tá? E é justamente o fato da gente ter juntado diversos cultos que nós vamos ver aqui, utilizando semelhanças e utilizando diferenças, é que a gente formou essa grande constelação de umbandas, tá? De cultos umbandísticos que são irmanados, tá? Que são irmãos, possuem origens muito similares. Tá? E essa constelação se formou ao longo do tempo. Por que eu estou frisando essa questão do tempo? Porque essa questão do tempo vai ser muito importante para a gente entender o que vem a ser a Umbanda. A gente vai ver mais à frente. O Richard, pode fazer uma pergunta? Claro, claro. No processo de separação da igreja com o protestantismo, né, os protestantes não sabiam, não tinham mais um papa, né? Quem seria o papa deles? A Bíblia. Eles passaram a adotar a livre interpretação da Bíblia. Isso fez com que surgissem batista, pentecostal, não sei o quê, não sei o quê. Calvinistas. Alguma ligação com esse fenômeno das várias umbandas? Você acha que tem alguma similaridade ou nada a ver? É um ponto interessante, Paulo, de se analisar. Né? Eu não sei te dizer se existem essas semelhanças, tá? Porque eu olhei isso de maneira muito superficial. Tá? A questão do cisma, né? do Lutero e a origem das religiões calvinistas, né? Luteranas, como você mencionou aí. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, que
a minha crença é que se você deixa a religião correr solta, tá, sem uma estrutura firme, né, ela procura naturalmente a mistura. Por que eu acredito nisso? Por causa de crenças minhas que eu trouxe, que eu peguei do Espiritismo, mas não quer dizer que o Espiritismo venha acreditar isso, mas eu vi isso no Espiritismo e me agradou, né? Que é a questão da evolução e do progresso, tá? Então, assim, uma religião que se mantém cristalizada, né, ao longo do tempo, ao se mudar as condições ambientais em torno dessa religião, as condições sociais, as condições históricas, e ela se mantém cristalizada, ela tende uma ruptura. Ou acabar, né? Exatamente, a ruptura ia acabar, né? Então ela tem que o quê? Se conformar, entendeu? Com o meio ambiente que ela está inserida, meio ambiente cultural, etc. Ela tem que se conformar para poder trabalhar com aquela energia e com o espírito do povo que compõe aquela terra. E é o que fundamenta, mais ou menos, dentro das minhas crenças, a Umbanda. Né? A Umbanda, para trabalhar com esse espírito do brasileiro, que é um grande caldeirão cultural, né? Se estilhaçou em esses diversos cultos da Umbanda, irmanados, que possuem coisas em comum, mas que a gente não pode ignorar as diferenças delas. Porque ao a gente estudar a diferença de cada culto de Umbanda, a gente não entende só a Umbanda. A gente entende, inclusive, né, o povo brasileiro, né, o espírito do povo brasileiro. Pelo menos isso são as minhas crenças, né? E a gente vai tocar nisso aí um pouco mais à frente. O Richard, você concorda que quando as pessoas tentam separar, analisar, elas, numa tendência de quem é pouco evoluído, elas tentam dizer essa é melhor do que essa. É. E isso é o pior, né? É horrível, né? Isso é horrível. Seria, de certa maneira, é horrível, né? Porque, assim, é a vaidade, né? Quando a gente pega aqueles 7, né, dos 7 pecados capitais lá, né? Seria a falta de humildade em si, né? E humildade, as pessoas às vezes pensam em humilhação, né? Ah, não, humildade, sou humilde. Mas não é. A humildade, mais do que tudo, significa você amar mais a verdade do que a si mesmo. É você ser humilde para reconhecer um erro, porque você vê valor e vê a presença de Deus no que viria a ser a verdade. Né? Aí a gente entra naqueles conceitos latinos, né? De verdade, bem e justiça, né? O bom, o belo e o justo, né? O bom, o belo e o justo. Platão, né? Que teve Platão, sem dúvida nenhuma, né? No conceito do bem em si, mas depois os próprios filósofos medievais, como Agostinho, São Tomás, sacudiram isso de maneira fantástica, né? Inclusive dando origem depois às virtudes cardinais, às virtudes teologais, né? Algo assim. Bem, tem que tomar cuidado, gente, que se deixar solto, né, eu vou derivando aí, né? Então, dá um puxão na corda aqui, porque senão eu viajo, né? Então, vamos lá, ó. Então, voltando para Iemanjá, que está aqui na tela. Olha só a coisa bonita, né? Umbanda, religião sincrética, semelhanças, diferenças, vários cultos da Umbanda estilhaçados, mas irmanados com semelhanças e suas diferenças, e devemos valorizar as diferenças para compreender o nosso próprio povo. Tem hoje cientistas da religião que estudam as diferentes umbandas, para entender a sociedade, né? Porque a gente vai ver algumas coisas aí da frente. Não vou estragar contar o final do filme, né? Então vamos lá. Olha só, parece que o Paulo previu o próximo slide que nós íamos ver. A Umbanda, então, ela não se cristaliza no tempo, tá? Muitas religiões se dizem assim, que veio pronta, né? E a religião chegou pronta e vai ficar para toda a eternidade, tá? Assumir isso para a Umbanda é desconhecer os dados empíricos. É desconhecer os dados empíricos. Alguém que não sentou e estudou a história da Umbanda. Porque quando a gente pega a Umbanda e olha a Umbanda de fato, a gente vê que a Umbanda ela não tem como se afirmar como uma religião que veio pronta.
né? Ela é uma religião que vai o quê? Se aprontando, né? Botando aquele gerúndio que nós, né, brasileiros gostamos. É uma religião que vai se aprontando, né? Em sua perfeição para cada espírito de época e para cada comunidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você pega, por exemplo, a Umbanda aqui no Rio de Janeiro e olha no passado, olha no tempo para trás, vai ser uma Umbanda diferente da Umbanda de hoje, tá? Isso é o quê? É um exercício de diacronia. É você olhar, você olha e vê a evolução, né, da Umbanda. Então você vai ver que a Umbanda de hoje é diferente do passado. Às vezes a mesma Umbanda, com o mesmo nome, mesma denominação, você olha para o passado e vê que ela é diferente da atual. Tá? E existe também uma variação da Umbanda que a gente chama de variação sincrônica. O que é isso? É que no espaço, por exemplo, a Umbanda, vamos supor, de mesma denominação, presente no Rio de Janeiro, vai ter certos elementos, né, diferentes da Umbanda que você vai ver no Espírito Santo. Tá? Se você não consegue ver essas diferenças, você tem que aguçar os olhos e olhar a maneira que está estruturado, a maneira do trato, né, dos consulentes. Essas diferenças, às vezes mínimas, constituem às vezes uma mudança extremamente relevante para a adaptação daquela religião dentro do contexto social. Porque quando você funda uma Umbanda, você não funda ela no vácuo, no espaço sideral. Não. Você funda ela o quê? Na Terra. E ao você fundar ela na Terra, você está tanto se embebendo, né, dessas forças da Terra na qual você colocou a fundação da tua casa, como você também está se embebendo, né, das forças vitais da egrégora que vai compor a tua casa. E isso varia para a egrégora, varia para o espaço e varia ao longo do tempo com a troca das pessoas que participam daquele culto. Então isso vai gerar o quê? Uma Umbanda que é distinta diacronicamente, ou seja, ao longo do tempo, e distinta também sincronicamente, ou seja, pega o mesmo tempo agora, eu leio o relógio agora. Vamos ver como é que é a Umbanda no Espírito Santo dessa tal denominação. Vamos ver do Rio de Janeiro agora. Vamos ver lá em Minas. Eita, essas Umbandas são diferentes. É só aguçar o olho que a gente vê. Então, diferença da Umbanda, sincrônica, ou seja, diferenças no espaço, diacrônica, ao longo do tempo. Tá? E isso é muito importante, tá? Porque assim, a gente pode se perguntar, mas essa Umbanda então ela vai se transformando, ela vai mudando. Por que Deus faz isso, né? Por que a Umbanda? Porque no caso a gente chama de Zambi, né? Eu estou usando Deus para a gente uniformizar nossos vocábulos, né? Por mais que Zambi não necessariamente tenha todas as características de Deus e nem Deus todas as características de Zambi. Para título de comunicação eu acho válido, né? Para a gente passar a informação de maneira correta, né? Então assim, por que Deus faria uma coisa dessa, né? Aí entraria uma contribuição que veio para a Umbanda, né, do Espiritismo, né, recebido lá para o nosso irmão Kardec, né, que fala sobre a evolução, fala sobre o progresso, né, fala sobre como você, na realidade, vai se transformando nas suas reencarnações, procurando procurando tirar as quinas dessa tua pedra bruta que vem a compor o teu espírito, né, de maneira a deixar ela toda angularzinha, né, e vir a compor lá uma construção útil, né, para a sociedade, para a vida, para Deus e para você mesmo, né? Porque quando você encontra o seu lugar na estrutura do mundo, né, quando você descobre o porquê que você está aqui, o seu sentido da vida, é uma das maiores libertações de sofrimento que a gente pode encontrar durante a vida. É achar o seu lugar na estrutura do mundo. Tá? Bem, então a Umbanda varia ao longo do tempo, tá? E aí a gente pode pensar em progresso. Não são todas as Umbandas que trabalham com esse conceito do espiritismo, tá? Da evolução e do progresso, mas boa parte delas trabalham com isso, quase todas trabalham, algumas em detalhes não trabalham. E pode parecer besteira, né? Mas talvez até pelo fato, né, do início lá do século XIX, quando Kardec começou a se misturar ali com o espiritismo, etc.,
era uma época que você tinha evolução envolvida, você tinha esses conceitos de progresso, etc. Mas, assim, esse lance pode parecer que é normal, mas esse lance da gente acreditar que nós estamos em progresso, nós estamos em evolução e nós estamos em melhora, era muito novo para a época, tá? Para o século XIX, principalmente para o século XIX e para o século XX, ali, meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que caiu em descrédito essa ideia, mas por quê? Porque boa parte das religiões tradicionais, elas não acreditam que nós estamos em progresso ascendente para melhora, tá? Elas acreditam o quê? Que o ser humano, ele caiu do paraíso, diversos paraísos aí, tá? E desde esse período nós estamos em constante decadência. A humanidade está em constante decadência, né? Essa decadência às vezes foi restaurada por alguns eventos, tá? Por exemplo, o Noé, quando a gente teve o grande dilúvio, Noé fez a limpeza lá da população, Noé teria restaurado um pouco essa decadência da humanidade. O próprio Jesus Cristo teria restaurado essa decadência da humanidade, mas logo que ele foi embora, voltou a decair. E eles acreditam que vai decaindo, até que vai chegar um ponto que você vai falar assim, agora vai vir um apocalipse. E aí vai ser o juízo final, etc, etc, etc. Tá? Isso é a ideia o quê? De pensar a humanidade em decadência, né, até o apocalipse. Tá? O apocalipse que pode ser chamado também de Kali Yuga, né, dependendo da sua orientação aí de crenças. Até onde eu compreendi o espiritismo. Kali Yuga para os hindus, né? Isso aí. Então, assim, até onde eu pude compreender pelo espiritismo e até onde as crenças da Umbanda que eu tive contato trabalham, elas pensam justamente o oposto. Elas falam o seguinte, que a humanidade, no passado remoto dela, ela não era, assim, algo tão grande, né? Mas ela foi o quê? Foi progredindo, e vamos sempre progredir ali, se esforçando e etc. Só não vai progredir se a gente fizer alguma besteira muito grande. Mas se fizer essa besteira grande, o que vai acontecer? Nós não vamos evoluir. Nós vamos permanecer estagnados. Pelo menos é mais ou menos isso que eu entendo. E depois vai continuar essa evolução. Essa é o quê? É a linha que eu entendi do espiritismo e eu vejo muito das umbandas aceitando, né? E a outra linha é a linha cíclica, né, que fala que você começa a ter esse ciclo de decadência, cai no Kali Yuga, tem o apocalipse, depois tem uma nova ascensão, depois uma nova e começa a cair. E quem trabalhava muito com isso, né, eram nossos colegas da teosofia, se eu não me engano, né, essa origem cíclica do cosmos e por aí vai. Então, a importância do tempo na Umbanda, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, visto que a Umbanda, para ser compreendida, devemos olhar como ela se manifestou no tempo, tá? Porque olhando como é que ela se manifestou no tempo, nós entendemos a situação da Umbanda hoje e os contextos e as causas que estão condicionando a Umbanda ser do jeito que é, tá? Então, olha, é por isso que é importante a gente entender o contexto histórico do Brasil nesse período. Tá? Então, aqui uma frase. Ó, a Umbanda se relaciona profundamente com o espírito comunitário ao longo do tempo. Nós falamos disso agora. Guiando o povo para um caminho de amor e harmonia com os demais viventes. Diabo, mas que negócio é esse de vivente? O que você está querendo dizer? Vivente seriam as árvores, seriam os pássaros, seriam tudo no qual entraria na categoria de vida. Tá? A depender da pessoa, né, tipo o Lovelock, né, que é um cientista que criou aquela hipótese da Terra da Gaia, a Gaia, que é o planeta Terra, estaria vivo também. Então é uma harmonia e amor com a própria Terra em si. Tudo bem? E isso tá dentro da estrutura da Umbanda, porque a Umbanda é uma religião que nasceu dentro de uma floresta. Tá? A gente vai ver isso mais ou menos. Bem, então assim, harmonia e amor para os demais viventes, tá? Contudo, né, a Umbanda, ela não vai martelar lá, não vai construir as suas estátuas, suas obras em cima de matéria virgem, né? Nós, na realidade, estamos inseridos na história, né? Estamos inseridos no tempo, né?
Então, a Umbanda, para trabalhar a gente, ela não vai trabalhar como se a gente fosse matéria virgem, mas vai trabalhar a gente, né, como resultado da história. Por isso que é importante a gente entender a nossa história. Então, vamos ver aqui. Olha, fiz uma simplificação absurda aqui, tá, gente? Vocês me perdoem. É porque não tem como botar tudo, né? Então, cortei, fiz um assassino na história para selecionar os principais períodos, assim, mais ou menos relevantes para o nosso estudo, tá? O primeiro, sem dúvida alguma, foi a proclamação da República, tá? Porque quando nós tivemos essa proclamação da República em 1889, algo muito importante aconteceu no nosso país. Nós manifestamos o que viria a ser uma verdadeira ruptura com Portugal. E nessa construção dessa ruptura, era muito importante para nós, como povo brasileiro, principalmente nesse período no qual nós estávamos na consolidação de algo chamado Estado-nação, era muito importante a gente descobrir o que é o brasileiro, a identidade do brasileiro. A gente criar o que viria a ser um amor à pátria, um amor à bandeira, um amor ao nosso solo, à nossa cultura, à nossa língua, né? Para quê? Porque esse amor exacerbado seria para fazer um contraste, o quê? Com Portugal, que tinha criado essa ruptura, para a gente poder se assumir como nação. Então, nesse processo, diversos especialistas da cultura entraram por dentro do Brasil, desse imenso país que é o nosso país, procurando as religiões, entrando em contato com as culturas, que eu chamo de autóctones. O que são culturas e religiões autóctones? São religiões do local, tá? Do local, fixa no local. Se tem uma religião que vem lá de fora para cá, nós chamamos de religiões alóctones, que são religiões que estão fora e veio para cá. Então, esses cientistas culturais, etc., foram procurando as religiões autóctones para poder tentar rascunhar o que viria a ser essa identidade do brasileiro. Né? Que depois a gente vai ver como se deu isso. Tá? E coincide que nesse período, justamente, nós começamos a ter uma enxurrada de cultos autóctones, tá? Que seriam cultos que surgiram desde o período do século XVI, tá? E foram evoluindo no tempo e no espaço, ou seja, diacronicamente e sincronicamente, tá? Esses cultos foram se transformando, tá? Ao longo do tempo, desde o século XVI. Por exemplo, nós tivemos lá no século XVI um culto que era basicamente a mistura muito forte das crenças indígenas, se eu não me engano, Tupinambá, né, porque os indígenas, a gente tem vários povos, é importante compreender isso, então era principalmente os Tupinambá, se eu não me engano, ali da Bahia, etc., com o catolicismo. Aí era uma religião que se chamava Santidade. Nós vemos os documentos falando sobre essa religião. Foi o primeiro sincretismo que eu consegui, pelo menos, observar nos meus estudos. Né? Tivemos depois sequências de outros sincretismos que fundaram, através dessa mistura, fundou uma religião autóctone. Né? Outros cultos seria isso já para o século XIX, seria o catimbó, seria a calunga, né? Seria a cabula, seria a própria macumba carioca, né? E diversas outras que certamente eu não vou conseguir me lembrar agora, tá? Bem, o foco que eu quero dar para a gente aqui é na cabula. Nós vamos entender o porquê. É uma religião chamada cabula, tá? E quando chegou em 1889, então, a proclamação da República, enxurrada desses cultos no país, tá? Começou a aparecer, não eram mais perseguidos, seja por Igreja Católica, seja ainda era vista com muito preconceito, tá? Porque lembre-se que nós tivemos a abolição da escravatura em quê? Em 1888. Então tivemos o quê? Vários escravos libertos aí caminhando e as pessoas eram racistas, eram muito mais assim racistas, né, do que observamos hoje, né? Hoje existe sem dúvida racismo, mas naquela época as coisas eram muito mais sensíveis, né? Não querendo diminuir a dor e o sofrimento das coisas que a gente observa hoje, né? Por favor. Mas bem,
Então esse racismo, assim, esse preconceito com essas religiões vista como inferiores, vista como incultas, vista como, né, fazia de fato, atrapalhava de fato a difusão delas, mas nada se comparava como era antes de 1888, de 1889. Tudo bem? Depois de 1889 até 1898, nós tivemos a República da Espada, né, que foi a República do o primeiro período da República, que nós tivemos os militares, né, ocupando os cargos. Boa parte deles eram maçons, se eu não me engano, né? Então, assim, eles tinham essa ideia de progresso assim, muito firme, né? E começou também nesse período a ideia, que eles eram muito influenciados, infelizmente, porque isso é um contexto da época, tá? Por ideias eugenistas, né? De que o preto ele era preguiçoso, ele era fraco intelectualmente, que o índio era preguiçoso e etc. Então a ideia deles era miscigenar a população brasileira na esperança de que pudéssemos embranquecer a população brasileira, né, e com isso melhorar a nossa nação, esse projeto de nação. Eles eram influenciados por essa visão na época científica da eugenia, tá? Bem, e essas práticas acabaram trazendo o quê? Mais europeus para o país, né? E esses europeus vieram com seus cultos religiosos, tanto místicos, tá, quanto católicos, e contribuíram mais ainda para essa miscigenação desse caldeirão de religiões, né, que nós tínhamos aqui no nosso país, né? E aí nós temos o nosso queridíssimo Zélio Fernandinho de Moraes, né? Que no período já da República Oligárquica, ou seja, não são mais aquele período dos militares ali guiando a República, mas o período da República Oligárquica, que tivemos a política do café com leite, né, e etc. Nós tivemos a primeira manifestação, né, mediúnica ou espiritual da Umbanda, tá? Pelo Zélio Fernandinho de Moraes, na Federação Espírita do Rio de Janeiro, lá em Niterói. Vamos falar disso mais à frente, aí, acho que no próximo slide. Tá? Isso em 1908. Então, observa o contexto histórico que a gente está tendo. Uma propaganda massiva do Estado brasileiro para a construção de uma identidade nacional. Porque questão de Portugal, etc., precisamos nos mostrar como nação. Preconceito racial absurdo, super intenso, tá? Em relação às religiões autóctones, tá? Segundo ponto, né? E esses bastam por enquanto, tudo bem? Então agora vamos para um período depois da República Oligárquica, né? No período que nós temos o período de 1930 até 1937, que é a primeira fase do governo Vargas, tá? Nessa fase, a Umbanda e essas religiões autóctones, né, ainda sofriam muito preconceito, mas estavam conseguindo existir, né? E uma das coisas boas que ocorreram nesse período é que nesse período de 1930, especialmente no período de 1933, essas ideias eugenistas começaram a cair em descrédito, pelo menos no meio científico. Não quer dizer que o racismo tenha desaparecido. Ainda tinha racismo, mas não era chancelado pela ciência, né? E uma das pessoas, assim, ao meu ver, mais importantes, tá, para emplacar essas críticas eugenísticas, essas críticas à eugenia, né, e criar um outro sistema de crenças e ideologias, foi um homem chamado Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire escreveu um livro chamado Casa Grande Senzala, que é um livro que, se a gente lê hoje, é de arrepiar os cabelos, né, como dizem, porque é um livro que faz uns comentários assim chocantes, né, a respeito de que a gente identifica sem dúvida racismo. O cara era de 1933. Olhem todo esse contexto. No entanto, quando a gente olha o Gilberto Freire nesse período histórico, não com nossa visão de hoje, mas nesse período histórico dele, ele foi revolucionário, porque ele inverteu a ideia eugenista.
a ideia eugenista falava o seguinte, que quanto mais pura a raça e mais branca ela for, tá? Mais superior seria essa raça. Lembre que esse período de 1930 e 37 nós tínhamos o quê? O nazismo aí se estruturando como partido. Né? Tivemos vários aí, tinha o fascismo italiano, né? Mas particularmente o nazismo pegava muito forte esse aspecto da raça biológica. Né? Então, assim, o Gilberto Freire teve a petulância de inverter esse estatuto e falou o seguinte, que o que faz as raças, ele acreditava em raças, né? O que faz as raças prosperarem não seria essa purificação da raça, principalmente essa purificação da raça, seja ela qual for, em particular essa raça branca que vocês estão falando que é superior. O que transforma uma raça em algo bom é a mistura. É essa raça se combinar e se misturar toda. Por que ele fez isso? Porque ele era brasileiro, né? Então ele olhava para a volta e falava assim, rapaz, olha, se eu for acreditar nessas hipóteses eugenistas, nosso povo está perdido. Está perdido, porque a gente é uma mistura do caramba aqui, né? Então é melhor eu começar a pensar o quê? De que é na mistura que se acha a coisa boa, né? E essa ideia pegou, né? Pegou forte e praticamente foi a ideia utilizada para a construção de algo assim muito bons, né, magníficos, que é a queda dessas teorias eugenistas. No entanto, trouxe algo também muito ruim, que era a ideia que a gente chama de democracia racial, né? Mas também a gente tem que respeitar o Gilberto Freire pelo período que ele escreveu essa obra, né? Mas quando a gente pega essa lance da democracia racial, falava o seguinte, que o Brasil era um país misturado, por ser um país misturado, não existe racismo, porque está tudo misturado, né? Só que, pô, a gente olha esse período histórico e olha o nosso período hoje, a gente vê que, pô, nós conhecemos, assim, pessoas racistas ou estruturalmente racistas, né? Então, assim, era uma questão complicada. Bem, Vargas, Gilberto Freire, 1930, tá? No entanto, apesar de parecer algo bom, nesse período do segunda fase do governo Vargas, aí a Umbanda, rapaz, a Umbanda e religiões autóctones sofreram, velho. Sofreram na chibata. Sofreram muito, 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 muito. Aí você fala, oh, meu Deus, mas por que essa Umbanda sofreu tanto, né? O Vargas, se eu não me engano, eu esqueci o nome do secretário, do pessoal que trabalhava na polícia ali, que mandava na polícia, né? Começou um projeto de caça às bruxas de todos os cultos de religiões autóctones. Por diversos motivos, tá? Que não convém mencionar aqui agora, senão vai se perder o tempo. Mas o que interessa a gente saber é que nesse período, o segundo período do governo Vargas, 1939 a 41, as religiões que a gente conhece como Umbanda, como Calunga, foram praticamente destruídas, né? E tiveram que se esforçar muito, 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 muito mesmo para poder sobreviver, adotando diversas estratégias, tá? Uma dessas estratégias foi a criação da Federação Espírita de Umbanda do Brasil, chamada FEUB, por Zélio Fernandinho de Moraes, em 1939. Né? Ou seja, ao ele criar essa federação, ele criou um estatuto, né? Ou seja, colocando o que viria a ser essa entidade religiosa associada ao Estado, né? Para poder ver se ganhava aí, né, as bênçãos maiores ali do nosso colega Vargas aí, né? E não foi só isso, né? Ele também, muito malandro, ele viu que, apesar de ser perseguida também, o espiritismo era perseguido muito menos, né? Porque tinham pessoas muito poderosas nos seus quadros, né? Então ele quis, isso é suposição minha, tá? Chamar a federação dele de Federação Espírita para poder mexer no cognitivo das pessoas. Oh, não é espírita, né? Então, pô, não é tão ruim. Deu Umbanda do Brasil. Né? Então, isso foi, ao meu ver, foi uma estratégia meio dele, assim, mas isso é interpretação minha pelo contexto da época, tudo bem? Então, assim, a Umbanda, a gente vai ver essas religiões autóctones adotaram inúmeras estratégias usando aquele jeitinho brasileiro para se adaptar e continuar existindo, comunhando com o nosso povo, tá? E aqui é uma prova material, né, desse período, esse jornal, se não me engano, é da década de 40,
1941, se eu não me engano, que falaram Blitzkrieg também contra a Umbanda, né? Blitzkrieg, se eu não me engano, era aquela guerra relâmpago que a Alemanha praticava, né? Que destruía todos os aliados ali, né? O eixo, né? O eixo não, os aliados, né? Destruía os aliados de maneira relâmpaga, rápido, com aqueles tanques e tal. Só que eles fizeram uma piada falando, olha, na Macumba também está tendo isso, né? E por que isso, né? Eu acabei de mencionar para vocês que nesse período, 1940, etc., as umbandas foram praticamente caçadas, tá? Nesse governo, né, do Vargas, e muitas estratégias foram adotadas pela Umbanda, em particular, para poder não ser exterminada, tá? Por exemplo, a gente vê que boa parte dos terreiros de Umbanda possuem o quê? Um nome de santo, né? Nossa Senhora, né? Tem vários, agora que eu não estou me recordando, mas assim, sempre tinha um nome de santo associado ao nome do terreiro. Para quê? Para poder fazer boa vista à Igreja Católica. Assim, olha, pô, a gente tem trabalho com santo aqui também, né? Outras coisas foram feitas, né? Por exemplo, se aproximar, desculpa até o termo, teria que corrigir, vou corrigir depois, tá? Se aproximar do espiritismo, né? Porque o espiritismo estava em boa conta. Não tanto assim, comparado à Igreja Católica, nem se compara, né? Mas estava melhor do que a Umbanda. Né? Então se aproximaram do espiritismo colocando aqueles nomes, espírita da Umbanda, né? Por aí vai, né? Ou espiritismo popular, o pessoal adorava também fazer essas brincadeiras aí, né? Outras transformações foram omitir certos rituais, né? Por exemplo, rituais que envolvia o sacrifício de animais, porque isso existia, né, na época na Umbanda. Algumas Umbandas hoje ainda fazem isso, mas não é tão difundido como era naquela época. Hoje é a minoria que faz isso. Então, omitiram esses rituais, né? Evitavam batuques, porque quando tinha batuque, a polícia chegava. Então, os tambores abandonaram o que viriam seus terreiros. E, por fim, se institucionalizar, né? Falando que aquele grupo era um grupo de filantropia ou um grupo de estudo. A gente vê isso historicamente se concretizando, né? Ô, Richard, Oi. em 3 minutos. Opa, sério? Sério. Rapaz. É bom passar rápido. Então seria isso, né? Obrigado aí, tá, meu? Então, ó, institucionalizar, Zélio Fernandinho de Moraes criou essa institucionalização da Umbanda, que é a FEUB, para se proteger. E o que vem a ser a Umbanda de Zélio? Bem, a Umbanda de Zélio foi criada dia 15 de novembro de 1908. O Zélio era um garoto de apenas 17 anos, recebeu o caboclo das 7 encruzilhadas e nesse anunciou a Umbanda, né? O que seria essa Umbanda do Zélio? A Umbanda do Zélio é uma Umbanda que trabalha com... As entidades que o Zélio recebia eram 3. A primeira foi o Caboclo Sete Encruzilhada, depois uma muito importante chamada Pai Antônio, que era um preto velho, e depois uma outra entidade chamada Orixá Malé, né, que ajudou a estruturar boa parte dos ritos dele, né? A prática dos rituais dele era bastante influenciada pelo espiritismo, tá? Mas tinha muitas práticas das religiões autóctones, né, que seria a incorporação, a consulta de entidades, né, trabalhos para desfazer magia, pontos cantados e a ligação profunda com a natureza. E aí, a matança dos animais era proibida, né, no trabalho lá do Zélio. E o objetivo da Umbanda seria o quê? Caridade, caridade, caridade. Né? O lema praticamente de todas as Umbandas. Né? Ela é feita através de doações, atendimentos espirituais e na construção de uma ética sólida, que, entre outras coisas, nos ajuda a dar nosso lugar no mundo, nos ajuda a dar identidade e sentido, né, para o nosso povo. Tá? Então, essa Umbanda do Zélio serviu para poder dar proteção para esses diversos ritos, né, essas diversas religiões autóctones. Todo mundo começou a falar que era Umbanda para poder sobreviver. Então, aí, você começou a ter o quê? Vários tipos de Umbanda diferentes surgindo. Né? Todo mundo falava que era Umbanda. Por quê? Porque falava que era Umbanda, você ainda conseguia sobreviver um pouco mais, né, do que você falar que era um calunga, de você falar que era um catimbó, entendeu? Então, assim, as pessoas começaram a usar Umbanda em todos esses contextos, tá? Bem, e aí vem uma coisa extremamente importante, porque quando a gente olha Umbanda e o Zélio em 1908, a gente pensa que ele criou essa religião do nada, né? Mas ele não criou essa religião do nada. Quando ele começou a ter a mediunidade dele lá perturbada, a família levou ele por uma rezadeira,
que recebia uma entidade de preto velho chamada Pai Antônio. Aí a gente pergunta, pô, mas se já tinha preto velho naquela época, né? A Umbanda então surgiu quando, né? Esse preto velho, na realidade, era de um culto. Existem interpretações que esse preto velho era de um culto, né, chamado Cabula, né? E essas entidades tinham muita similaridade com um nome chamado Sacanga. Então, o Sacanga poderia vir a ser uma origem do preto velho. Tudo bem? E quais as semelhanças da Cabula com a Umbanda? A primeira coisa é que os cultos deles, eles chamavam de mesas. Né? Então, a mesa branca, etc. Mesas, era a Cabula. O líder, né, do culto, o chefe, se chamava Embanda, muito parecido com a palavra o quê? Umbanda, que deu origem à religião. Né? As rodas lá, a bagunça do culto, né, se chamava Engira, muito parecida com os nomes Gira, que a gente falou, eu vou lá para Gira. Né? Então eles chamavam Engira. Né? E o altar deles possuíam santos católicos e elementos da natureza, rochas, plantas, águas, todos vestiam também roupa branca durante o culto. Então observem essas semelhanças entre a Cabula e a Umbanda, para poder mostrar que na realidade a Umbanda é aquele negócio em construção histórica. Né? Então Zélio deu a sua contribuição sem dúvida alguma, né? Mas a gente precisa reconhecer, né, quem vem antes. Né? E as principais entidades da Umbanda, quais são? Caboclo, Preto Velho e o Povo da Rua. Existem vários outros. Existe o Boiadeiro, que surgiram mais ali no período da década de 50 e 70, tá? Ou seja, vão surgindo novas entidades na evolução histórica do nosso povo. Mas as mais importantes é o quê? O Caboclo, Preto Velho e o Povo da Rua. Caboclo, né, trabalha geralmente com cura e está ligado à natureza. Preto Velho trabalha no rompimento de demandas de magia, né, e fornecendo conselhos. E o Povo da Rua por demandas mais materiais, né, e também dá muitos conselhos, né, e mais ou menos coisas do tipo. Os Povo da Rua seria o malandro, seria a Pomba Gira, né, que o nome veio de um culto bando chamado Bomba Gira, né, e os Exus. Tá? Por fim, crença nos orixás. Tá? A Umbanda, já na virada do século XIX, fez um sincretismo com a religião. A Umbanda começou a fazer um sincretismo com a religião Iorubá, e nessa religião Iorubá se cultuava os orixás. Então esses orixás entraram para dentro da Umbanda e vieram compor o que viria a ser as 7 linhas da Umbanda. Cada Umbanda vai ter 7 linhas diferentes, vai ser a bagunça isso. Tá? A primeira dessas 7 linhas é a de Leal de Souza, até onde eu me recordo, de 1933. E esse era o nome das 7 linhas, né, que ele chamava. Essas 7 linhas ajudavam a organizar o que viria a ser a energia ou a força dessas entidades, tá, que se manifestavam nos médios. E as principais entidades, Caboclo, Preto Velho e Povo da Rua, e essas são as características físicas deles ali, né? O Caboclo tem a postura reta, mais brabo, o Preto Velho é mais curvado, mais calmo, o Povo da Rua já é aquele malandro, etc., dependendo do Povo da Rua, se ele é ligado à rua ou ao cemitério, e por aí vai. E o que a Umbanda considera sagrado? Isso aqui é o final. Bem, a Umbanda considera sagrado o espaço, tá? O espaço mesmo que a gente caminha, né? Então, para a Umbanda, cachoeira é algo sagrado, a natureza é algo sagrado, a esquina, numa grande cidade ali, uma esquina, né, pode vir a ser ritualizada e se transformar num ambiente sagrado. Então, um umbandista, quando ele caminha pela rua, pelo caminho, passa por uma encruzilhada, ele sente a presença de Deus ali. Ele sente a presença dos espíritos ali. Né? Então, assim, ele não precisa ir para a igreja. Andar na rua, para ele, é comunhar com Deus. Né? Ele não enxerga de maneira muito clara a separação entre corpo e alma, pelo menos durante a gente estar encarnado aqui. Tá? Por isso que a gente da Umbanda precisa o quê? Sacudir o corpo na dança para sacudir a alma também. Porque nesse negócio de pandemia para a gente é muito problemático, né? Porque a gente tem que ficar aqui isolado, né? Então o bandista geralmente fica à flor da pele, né? Porque ele quer sacudir o corpo para que sacudindo o corpo sacuda a alma junto, dançando, batendo tambor. Por isso que existe tanta música, tanto batuque na Umbanda, por causa dessa relação entre corpo e alma. Inclusive quando você faz um padê, né, para Exu, que é um trabalho que você faz, que você mexe, bota comida e etc. Ao fazer a comida, nós acreditamos que aquela comida, ao fazer aquilo, altera também o seu espírito.
Então, assim, a matéria também alterando o que viria a ser o seu invólucro espiritual. E acredita na harmonia entre os viventes, porque é um culto que nasceu no meio da floresta, tá? Pela cabula, nasceu no meio da floresta. Então, ela acredita que você tem que ter uma harmonia com a natureza, com os rios, com os seres humanos, com os animais e por aí vai. Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para vocês. 1000 perdões aí, Paulo, por ter passado o horário. É que eu me Você tem alguma dúvida? Várias. Por isso você vai voltar em novembro, né? Pô, em novembro não tem como, rapaz. Em novembro estão arrancando meu couro lá no trabalho. Você vai dar um jeito. Eu vou ler um texto aqui que eu acho que todo espírita deveria conhecer. Né? Questão 628 do Livro dos Espíritos, e depois você faz uma prece de 30 segundos. Eu? É. Rapaz. No entanto, não há para o homem de estudo nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos eles encerram germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórios, esparsos que se acham no meio de acessórios sem fundamento, são hoje facilmente ordenáveis graças à chave que Deus os revelou. Espera aí, que a letra está pequenininha. E uma infinidade de coisas que aqui lhe pareciam sem razão e cuja realidade lhes é demonstrada de uma maneira irrecusável, não negligenciareis, portanto, esses materiais como materiais de estudo, pois muito ricos eles são e podem compreender fortemente para as instruções dos homens com relação a Deus e às religiões. E aí, gente, alguém quer fazer pergunta para o Richard, que não deu tempo? Já que ele nos deu a honra de ficar até o finalzinho, né? Falta de educação a minha, né, rapaz? Não. Perdi as estribeiras. Desculpa aí, gente. Não, é que você fala bem, você fala muito. Não, eu tava com vergonha, rapaz. Aí dei para falar. Não. Não, foi ótimo. Eu quero fazer uma pergunta. Esse Umbanda é porque é localizado nas cidades, Richard? Eram nos locais, não era fazenda, não era tudo. É isso? Então, é uma polêmica danada isso aí, né? Existem várias etimologias para a palavra Umbanda, né? O Zélio Fernandinho de Moraes, né, aquele lá que eu mencionei, de 1908, durante a escolha do nome, o bisneto dele, né, e isso está também numa entrevista dele, ele estava em dúvida em qual nome que deveria colocar, né, e escolheu vários nomes. E, por influência de uma entidade que ele recebia, chamada Orixá Malé, ele chegou até a cogitar um nome chamado Alabanda, em homenagem a Alá. Ah, sim. Olha que coisa curiosa, né? Por causa e banda em homenagem a quem? Hã? Banda seria homenagem, seria um nome ligado a quê? Então, a banda seria tipo um grupamento. Né? A banda de Alá. Seria a banda de Alá, o grupo de Alá, né? Entendi. Mas acabou ficando de acordo lá com o que eu vi, de A1, né? Daquele mantra que se faz, né? Aí seria um banda. Isso aí. Mas assim, isso é de acordo com o Zélio, né? Tá. De acordo com outras linhas, por exemplo, se a gente for pegar a Umbanda ou Molocô, né, e alguns especialistas dizem que o nome Umbanda veio do que o chefe da Cabula, que é aquele rito que veio antes da Umbanda, se chamava Embanda, que isso é um nome banto, que quer dizer sacerdote, alguma coisa assim. Então, Embanda seria um nome banto, né? E aí, por degeneração linguística, né, o povo, né, começou a falar em banda, aí virou Umbanda. Ah, tá. Né? Isso seria uma outra explicação, né? E existe o pessoal da Umbanda esotérica, tá? Que é a Umbanda iniciática, esotérica, do Mata Silva, um monte de gente, que misturam, assim, bastante conhecimento do esoterismo europeu, né, com as nossas tradições, né?
E eu não me lembro o que ele falava. Eu esqueci, gente. Não, tudo bem, mas o entrando é o sentido que interessa, né? Sim, mas assim, essa história, né? A Umbanda, ela se fragmentou, né? Mas esses fragmentos da Umbanda possuem uma unidade, uma consistência, mas estão dispersos. Então, cada grupo, de certa maneira, vai reinterpretar a evidência empírica manifesta ali de acordo com a influência, né, da sua egrégora, né, do seu estado espiritual, do ambiente no qual foi fundado, né, porque a gente leva muito em consideração também o local. Né? Tem aquele local que a gente vai e a gente já se sente mal, né? Fala, nossa, que coisa ruim esse lugar aqui, né? Influencia a energia do lugar, influencia a gente, né? Então, assim, dependendo... Então, cada lugar que você monta um centro de Umbanda, ele vai ser diferente. Por causa do espaço que ele foi fundado, pré-egrégora, né? Que recheia aquele espaço num trabalho espiritual, né? Mas vocês, do Ramatiz, eu acho que estão bem cientes disso, né? Eu acho que o trabalho de vocês assim, é bem completo esse aspecto, né? Fala, Gladys, pergunta. Sim, eu queria perguntar a ele se esses elementos, né, dos negros, eles vieram dos muçulmanos malês. Pô, excelente pergunta. Né? A Gleide é um espetáculo, rapaz. A Gleide estuda tudo que existe, mais alguma coisa. Eu vou falar aqui pro Lorei. Uhum. Eu já fui da Umbanda, tá? Eu já deitei cabeça, como popularmente se fala. Uhum. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta a você, porque eu senti que você procura aprofundar mais historicamente, né? Nós passamos por muita dificuldade, né? Em várias ocasiões, mas eu gostaria que você me respondesse isso. Uhum. Muçulmanos. Sim. A gente teve sim influência dos muçulmanos malês, né, na Umbanda, principalmente no final do século XIX, quando a gente teve a revolta dos malês na Bahia. Né? A gente teve a revolta dos malês na Bahia e eles começaram assim a ser mal vistos lá, porque era um povo guerreiro, que não gostava de trabalhar e tal. O pessoal tava maltratando os homens tudo ali, né? E eles tinham um espírito guerreiro, então eles se organizaram, combateram aquelas opressões que estavam sofrendo, e o pessoal ficou... esse pessoal que muçulmano aí é perigoso, né? Esses negros, esses pretos, são perigosos e tal. Então eles acabaram emigrando, né, da Bahia para o Rio de Janeiro, ali no final do século XIX, na Revolta dos Malês, depois da Revolta dos Malês, e com isso trouxeram, sim, né, a influências do Islã para dentro de algumas linhas da Umbanda, né, e trouxeram também, né, de maneira mais intensa, já existia, mas ficou de maneira muito mais intensa, a influência iorubá. Porque até antes dessa saída dos malês para o Rio de Janeiro, né, boa parte da Umbanda ou daquilo que viria a se tornar a Umbanda tinha muita influência de um outro povo negro, outro povo preto, que era o dos Bantus, né? Respondi, Gladys? Não, respondeu. Que bom. Mas os bantos não são do candomblé? O candomblé, ele também tem influências de diversas etnias, né? A depender da origem dos povos. Você falou acertadamente, né? Nós temos o candomblé Angola, que tem influência dos bantus muito grande na estrutura dos ritos. Mas temos também a influência do candomblé Jeje, do candomblé Nagô ou Yorubá. Yorubá, né? Que eu conheço, todos os dois. E esse... Que no caso seria uma influência mais ligada aos orixás e tal, né? Porque o candomblé Angola, como você mesmo mencionou, que possui essa influência dos bantus, em geral eles cultuam os inquices. Né? Inquices seria mais ou menos a mesma coisa dos orixás, né? Só que para os bantus eles chamam de inquices, né? E também fazem culto aos ancestrais de maneira um pouco mais intensa do que a gente vê com o pessoal dos iorubás. Os bantus fazem um culto, né, dos ancestrais de maneira mais intensa que a gente vê nos iorubás. É o que eles chamam de bakuro, né?
Tanto é que na Umbanda original, para se chamar de Bacuro de Pemba. Tá bem, isso aí é outra história. Outra história.